Você já percebeu que cada dia que passa o nosso dinheiro vale menos? Aquele lanche que custava R$ 15 uns anos atrás, hoje custa 25. É a mesma coisa, o mesmo lanche, só que mais caro. A causa disso é a inflação. O que é inflação? Inflação é quando os preços das coisas sobem de forma geral e contínua ao longo do tempo. Não é só um produto ficando caro, é quase tudo ficando caro ao mesmo tempo. O efeito prático disso é simples. Com R$ 100 você comprava X coisas. Um ano depois, com os mesmos R$ 100, você compra menos X coisas. Ou seja, o dinheiro perdeu força e compra menos. Mas como medem a inflação? Imagina que alguém fosse em todo o mercado, toda farmácia, todo posto de gasolina do Brasil, anotando os preços de tudo. Mais ou menos isso que acontece. O IBGE monta uma lista chamada de cesta de consumo. Nessa cesta tem comida, aluguel, transporte, saúde, educação, energia elétrica. Todo mês eles acompanham o preço dessa cesta em várias cidades do Brasil. Se a cesta ficou mais cara, é porque houve inflação. O nome desse índice é IPCA e é o termômetro oficial da inflação no Brasil. E por que os preços sobem? Não existe um único motivo. A inflação pode vir de lugares diferentes, então vamos por partes. Causa 1. Muita gente querendo comprar, pouca coisa para vender. Imagina uma festa com 10 pedaços de bolo e 30 pessoas querendo comer. Todo mundo quer, mas não tem para todo mundo. Nessa situação, o dono da festa poderia cobrar mais caro pelo bolo, porque tem gente demais querendo e bolo de menos. Na economia, isso se chama inflação de demanda. Às vezes isso acontece porque tem mais crédito disponível, mais dinheiro circulando, mais gente comprando ao mesmo tempo, e as fábricas não conseguem produzir na mesma velocidade. O resultado, os preços sobem. É por isso que não pode imprimir dinheiro como muitos pensam. Causa 2. Ficou mais caro produzir. Às vezes o problema não é que tem gente demais comprando, é que ficou mais caro fazer as coisas. O trigo subiu, o gás de cozinha subiu, o diesel do caminhão subiu, o dólar subiu e encareceu os insumos importados. O padeiro não quer ter prejuízo, então ele aumenta o preço do pão. Isso se chama inflação de custos. Um exemplo real. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o preço do trigo e dos fertilizantes disparou no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o preço de vários alimentos foi junto. Não porque as pessoas passaram a comer mais de repente, mas porque ficou mais caro produzir, por conta do fertilizante e do trigo. Causa 3. O hábito de sempre aumentar. Essa é a mais brasileira de todas. Imagina que todo janeiro o dono do imóvel aumenta o aluguel, o sindicato negocia aumento de salário, a prefeitura aumenta a passagem do ônibus, a escola aumenta a mensalidade. Por quê? Porque no ano passado tudo também aumentou. Então todo mundo se protege antecipando o aumento, mesmo que a causa original da inflação já tenha passado. Esse ciclo tem nome: inflação inercial. E é como se fosse uma engrenagem. Preços puxam salários, os salários puxam os preços puxam aluguéis e por aí vai. Uma coisa empurrando a outra sem parar. O Brasil sofreu muito com isso nas décadas de 1980 e 1990. A inflação ficou tão enraizada na cultura que virou hábito. Causa 4. O medo do futuro. Essa é a mais psicológica. Se uma empresa acha que o dólar vai subir, ela já aumenta o preço hoje. Se o trabalhador acha que tudo vai ficar mais caro, ele pede aumento maior já na próxima negociação. Se o locador acha que a inflação vai ser alta, ele já coloca isso no reajuste do aluguel. E aí o que era medo vira realidade. E todo mundo agiu como se fosse acontecer. E aí aconteceu de verdade. Esse é o poder das expectativas. É por isso que quando o governo ou o Banco Central falam sobre inflação, o mercado inteiro presta atenção. Que houve surpresa no boletim divulgado hoje, uma piora nas projeções de inflação e uma piora também na expectativa para a taxa de juros. O Brasil e a hiperinflação. Para entender o Brasil de hoje, você precisa saber o que aconteceu antes. Entre os anos 1980 e o início dos anos 1990, o Brasil vivia com uma inflação absurda. Em março de 1990, os preços subiram mais de 80% em um único mês. Isso significa que R$ 100 no início do mês compravam quase metade do que foi comprado no final do mês anterior. Supermercados trocavam etiqueta de preço todos os dias. As pessoas recebiam um salário e corriam para o mercado no mesmo dia, porque se esperassem algum tempo, comprariam menos coisas. Como o Brasil se curou disso? Em 1994, o governo lançou o Plano Real, troca de moeda, corte de gastos, controle do crédito, e deu certo. A inflação caiu mais de 2.000% ao ano para um dígito, mas a cicatriz ficou. Até hoje, a memória inflacionária do brasileiro é real. A tendência de se proteger reajustando tudo todo ano ainda está no DNA da nossa economia.
E quem tenta controlar isso tudo? Existe uma instituição chamada Banco Central do Brasil. Pensa neles como os guardas da inflação. Eles têm uma meta: manter a inflação em torno de 3% ao ano. E a principal ferramenta que eles usam é a taxa de juros, que no Brasil essa taxa se chama Selic. Funciona assim: se a inflação está subindo demais, o Banco Central aumenta os juros. Com juros mais altos, pegar dinheiro emprestado fica mais caro, as pessoas compram menos, as empresas investem menos, a economia esfria e a inflação tende a cair. Agora, se a inflação está baixa demais e a economia está parada, eles fazem o contrário, reduzem os juros. Aí o dinheiro fica mais barato de pegar, as pessoas compram mais, a economia aquece, é um botão que o Banco Central vai ajustando o tempo todo. Mas não é perfeito. Se a inflação estiver vindo de um choque externo, guerra, seca, crise global, subir os juros não resolve o problema na origem, só contém o estrago. Agora, por que os preços quase nunca voltam? Essa é a parte que incomoda todo mundo. O dólar caiu, o petróleo barateou, o trigo ficou mais barato? Por que o pão não fica mais barato também? Porque os preços têm uma característica estranha. Eles sobem rápido, mas caem devagar, ou até mesmo não caem. As empresas, por exemplo, têm contratos fixos, custos que não voltam atrás e pouco incentivo para reduzir o que o cliente já está aceitando pagar. Por isso, quando a inflação cai de 10% para 4%, os preços não voltam, eles só param de subir tão rápido. Inflação menor não é preço caindo, é preço subindo mais devagar. Quando os preços caem, na verdade, o nome correto é deflação. E agora, na prática, o que isso tudo significa para você? Significa que o dinheiro parado perde valor. R$1.000 debaixo do colchão hoje, daqui a um ano compra menos. E isso não é teoria, é matemática, eu acabei de te mostrar. Se a inflação está em 5% ao ano e o seu dinheiro está rendendo 0%, você está perdendo 5% de poder de compra por ano. Por isso existem investimentos que buscam render acima da inflação. Por isso existe renda fixa atrelada ao IPCA. Se você quiser um vídeo sobre como se proteger da inflação, falando desses investimentos, se inscreve e deixa o like. E até o próximo vídeo.